Imagina uma confeiteira incrível que decide abrir sua própria doceria. Ela domina os doces como ninguém. Ela faz bolo que as pessoas fazem fila para comprar. Mas, quando ela abre sua doceria, ela deixa de lidar apenas com os doces. Agora ela precisa lidar com marketing, finanças, gestão de pessoas, contabilidade. E é aí que começam os problemas. Você sabia que 80% das empresas no Brasil fecham as portas antes de completarem 5 anos? Isso levanta uma questão muito importante. Será que empreender é para todo mundo? Todo mundo fala que empreender é o caminho para a liberdade. Mas será que é mesmo? Antes de tomar essa decisão, é importante entender os desafios reais. Eu, por exemplo, não comecei empreendendo. Minha ideia foi entrar em uma startup ou numa empresa que estava começando para tentar me tornar importante e depois virar sócio. Isso fez com que eu conseguisse enxergar coisas que ninguém tinha me contado antes. Inclusive tem uma pesquisa que fala que 60% das pessoas já pensaram em largar tudo para empreender, mas só uma pequena porcentagem realmente faz isso funcionar. E nesse vídeo eu vou te ajudar a responder uma das perguntas mais importantes. Empreender é realmente para você? Quando você olha as redes sociais e pensa em empreendedorismo, você provavelmente pensa em liberdade, em flexibilidade e em sucesso. Mas será que isso é verdade para todo mundo? O Michael Gerber começa seu livro explicando um fenômeno que ele chama de um mito do empreendedor. Muitas pessoas acreditam que só porque são boas em algo técnico, como design, violão ou programação, podem transformar isso em um negócio lucrativo. Ser bom em algo técnico não é suficiente para construir e sustentar o negócio. Empreender exige habilidades e mentalidade que vão muito além da sua área de especialização. Como diz meu sócio Vinhas, empreender é muito mais sobre estômago do que cérebro. Empreender requer visão, organização e a capacidade de criar sistemas que funcionem mesmo quando você não está por perto. E um dos conceitos mais interessantes do livro O Mito do Empreendedor é sobre os 3 papéis que o empreendedor precisa desempenhar para ter um negócio bem-sucedido: o técnico, o gerente e o visionário. O papel do técnico é aquele que executa as tarefas operacionais. É o papel que a maioria das pessoas domina ao começar, porque ele está ligado à sua habilidade principal, como um técnico de informática que conserta computadores, um chefe que cozinha pratos incríveis, um designer que cria artes brilhantes. E o maior risco para quem tem esse perfil, se você ficar só nesse papel, será como você trabalhar para si mesmo, sem nunca realmente crescer o negócio. E aqui está o problema. A maioria das pessoas que empreendem começa como técnico, mas se esquecem dos outros 2 papéis. E o segundo é o gerente. O gerente é aquela pessoa que organiza, planeja e cria os processos necessários para o negócio funcionar. Ela é a pessoa responsável por garantir que as operações sejam consistentes e escaláveis. Ele cria o cronograma, estabelece as metas, gerencia os fluxos de trabalho e cuida das finanças. O risco desse perfil é, se o técnico domina e ignora o gerente, o caos se instala. Sem processos, o crescimento ele se torna insustentável. Então, o gerente organiza, cria processos e mantém o negócio funcionando. E por último, você tem o visionário ou empreendedor. O visionário é o sonhador e estrategista. Ele olha para o futuro e define o caminho que o negócio deve seguir. O visionário ele enxerga oportunidades do mercado e ele cria diferenciais competitivos e pensa em novas maneiras de crescer. E o risco aqui é, se o visionário ignora os outros 2 papéis, ele pode acabar com muitas ideias, só que sem executar. E a pergunta que eu te faço é, você consegue equilibrar esses 3 papéis? Ou você está sobrecarregado só como técnico, tentando fazer tudo sozinho? Outra opção, que foi o que aconteceu com a Ingratitude, é você ter pessoas complementares fazendo os outros papéis que você não cumpre. O Vinhas foi o visionário que criou a empresa e teve a ideia de começar no ramo de educação. Ele fechou o nosso primeiro contrato com o Gustavo Cerbasi, que era o técnico especialista em finanças. Eu acabei assumindo a responsabilidade de ser o gerente, organizar a equipe, estruturar a área financeira e montar projeções. Então, você pode assumir mais de um papel ao mesmo tempo ou pode encontrar pessoas que cubram os buracos que você não consegue ou não quer preencher. E se você começar executando os 3 papéis, o desafio mais comum é justamente equilibrar esses 3 papéis. No início, é normal ser mais técnico, mas com o tempo você precisa investir em habilidades de gestão e visão estratégica. E tem uma lição que eu aprendi com Nassim Taleb que diz que o cemitério dos perdedores é silencioso. E o que ela quer dizer? Muitas vezes a gente ouve histórias incríveis de empreendedores que pegaram empréstimos caríssimos e que conseguiram, contra todas as chances, criar um negócio muito próspero. O que o Taleb argumenta é que várias outras pessoas também fizeram esse mesmo caminho e quebraram. Só que essas pessoas, elas não estão nas redes sociais contando suas histórias de sucesso. Elas
elas não têm bibliografias narrando sua jornada épica. E muitas vezes, as histórias que você ouve possuem vantagens invisíveis que não são explicadas durante a épica história. Uma herança familiar, uma rede de networking já construída ou duras lições aprendidas em outro negócio que não deu certo. O storytelling seletivo, ele cria uma imagem incompleta de como o sucesso realmente aconteceu. E como que eu acho que é mais interessante estudar essas outras pessoas? É estudar através de padrões e não caminhos exatos. Sempre haverão partes da história que não serão contadas. E eu não acho que as pessoas façam isso por sacanagem, mas simplesmente porque a quantidade de aleatoriedade, diferentes contextos e perfis torna essa análise muito mais complexa. Então você busca vários exemplos de sucesso no seu mercado, encontra os padrões e os princípios que se repetem. E agora, na prática, como entender se empreender é realmente para você? E essa resposta, ela começa com uma boa dose de autoconhecimento. É preciso entender bem como você lida com desafios, como você lida com perdas de dinheiro, de pessoas, de oportunidades, como você lida em momentos de verdadeira dificuldade. Outro ponto importante é ter a clareza do seu objetivo ao empreender. Você quer só uma renda extra, criar um negócio bilionário ou ter uma empresa que suporte sua vida ao invés de destruí-la? Eu acredito que você deve conhecer a história daquele multimilionário que tem problema de saúde e que não conhece bem sua família porque só pensa no trabalho. Então é preciso ter clareza do seu objetivo, senão você está sempre buscando por mais e mais. Eu vou trazer algumas perguntas importantes para te ajudar a tomar essa decisão. E a primeira delas é se você está realmente disposto a sair da sua zona de conforto. Você consegue lidar com a incerteza constante e a responsabilidade de liderar? Você tem disciplina para criar os processos que sustentem o crescimento do seu negócio? Você já sabe se você vai fazer os 3 papéis que o Michael fala no Mito do Empreendedor? Ou você vai trazer outras pessoas para cumprir esses papéis? Com qual número de lucro você vai ficar satisfeito ou satisfeita? Se você não tiver um número, naturalmente a meta é sempre ter mais. Você tem paixão suficiente para aguentar os altos e os baixos? Você está disposto a aprender habilidades como vendas, gestão e liderança? Você é resiliente diante de falhas e rejeições? Você está pronto para delegar e confiar no trabalho de outras pessoas? Então, respondendo essas perguntas, elas vão te dar clareza se você está disposto efetivamente a lutar com as dificuldades do empreendedorismo. E empreender, obviamente, não é o único caminho. Eu não sou um defensor de que todo mundo precisa empreender. A questão é para você? E eu acho que essas perguntas, elas são importantes para você entender se isso faz ou não sentido. Tem um experimento muito interessante de 2 estudiosos da psicologia cognitiva, o Daniel Kahneman e do Amos Tversky. O Kahneman, inclusive, recebeu um prêmio Nobel por essa pesquisa. Eles apresentaram 2 cenários para os participantes. A escolha 1 é ganhar $500 com certeza, e a escolha 2 é ter 50% de chance de ganhar $1.000 e 50% de chance de ganhar $0. O que vocês escolheriam? Eu escolheria 500. 50-50 você escolheria? Você correria o risco de perder tudo do que ganhar 500 garantido? Ó, diferente. A maioria das pessoas prefere a escolha 1, mostrando aversão ao risco para os ganhos. Por outro lado, quando o cenário envolvia perdas, a escolha 1 seria perder com certeza $500. E a escolha 2 seria ter 50% de chance de perder $1.000 e 50% de chance de perder $0. O que vocês escolheriam? Escolha 1 ou escolha 2? Nesse caso eu iria para 2. Né? A maioria das pessoas prefere a escolha 2, mostrando maior propensão ao risco para evitar as perdas. E por que isso acontece? As perdas, elas são psicologicamente mais impactantes do que os ganhos de igual magnitude. Em geral, perder $100 é cerca de 2 vezes mais doloroso do que o prazer de ganhar $100. E se você tem muita aversão para risco, uma opção bastante interessante para se considerar é intraempreender. E o que é isso? É quando você desenvolve iniciativas empreendedoras dentro de uma empresa. Então, ao invés de abrir o seu próprio negócio, você usa seu espírito criativo e habilidades para inovar na empresa onde você trabalha. E quais são as vantagens de seguir por esse caminho? Você já tem acesso aos recursos, à equipe e à estrutura já estabelecidos. O risco financeiro também é menor, já que você não precisa investir do seu próprio bolso. É uma oportunidade de liderar projetos e crescer profissionalmente sem a pressão de ser o dono do negócio. Então, se você quer empreender, mas sente que não está pronto para assumir todos os riscos, intraempreender pode ser um caminho interessante. Você pode também começar trabalhando em uma empresa como a que você pretende abrir. Assim você consegue entender melhor como funciona esse tipo de negócio. Você acaba aprendendo com os erros das outras pessoas, o que acaba sendo infinitamente
mais barato. Eu mesmo entrei na Gratitude como um colaborador comum. Eu fui o segundo contratado, o que permitiu que eu tivesse acesso a diversas oportunidades de construção. Porque quando quase nada existe, você tem várias possibilidades de melhoria e construção. Só depois de um tempo que eu acabei virando sócio da empresa, depois de ter assumido diversas responsabilidades. Aprender CRM, aprender tráfego, montar um time de suporte e vendas e também montar um time de tecnologia. Empreender não é para todo mundo, mas isso não significa que você não possa aprender as habilidades necessárias para isso. A grande questão é, você está disposto a investir o tempo e o esforço necessários? Se você ainda não leu O Mito do Empreendedor, eu recomendo muito, inclusive vou deixar o link na descrição. É uma leitura essencial para qualquer pessoa que pense em empreender ou que já está empreendendo. E um dos melhores livros que eu li no ano passado, ele fala sobre construir um negócio milionário a partir de um final de semana. Se você quiser entender a metodologia do $1 Million Weekend, assista ao vídeo ao lado para compreender como validar a sua ideia de negócio, conseguir os seus primeiros clientes pagantes e entender como atingir esse milhão. Então clica aqui do lado. Um abraço e até o próximo vídeo.